Bom dia, meus jovens! Gravando aqui mais um vídeo da nossa unidade 1, né? Aí que a gente fez a divisão para vocês no âmbito aqui da nossa disciplina Formação Socioeconômica Geral ou Formação Econômica Geral, como queiram, né? Hoje nós vamos começar a gravar as aulas atinentes a este livro, A História da Riqueza do Homem, né? Que já deve estar lá no SIGA para vocês quando essa aula estiver disponível, certo? Lá na plataforma do YouTube, conforme combinado, certo? Léo Huberman foi um grande autor, né? Aí norte-americano. Ele escreveu outras obras, também tem a História da Riqueza dos Estados Unidos, que é mais ou menos nesse mesmo estilo, né? E é um autor muito didático, como a gente já falou lá no nosso encontro, na nossa live, né? Pois muito bem, esse autor, ele é de formação das ciências sociais, mas tem muitas contribuições também na área do jornalismo, né? Então a preocupação dele foi justamente escrever um livro denso, né? Com uma densidade histórica, né? Bastante aguçada, mas que fosse ao mesmo tempo palatável para todos os públicos, não só para a academia, certo, pessoal? Então a gente vai estudar com o Léo Huberman aqui vários capítulos desse livro, tá? Alguns vão ficar de fora porque não fazem parte da nossa programação, do nosso componente curricular, certo? Eu não sei de qual, mas aí ao longo das nossas explanações a gente vai dizer quais são os que vão aí ficando de cor, né? Ficando de fora, desculpa. Né? Olha, é imprescindível para uma boa compreensão dessas aulas, tá, pessoal, que se acompanhem a partir das notas de aula, que a gente está seguindo as notas de aula, certo, pessoal? Então nós vamos, sem mais delongas, entrar aqui no capítulo 1, que vai ser descrito pelo autor como sacerdotes, guerreiros e trabalhadores. O desiderato desse autor neste capítulo é justamente fazer uma descrição social de como era a divisão de classe dentro lá da estrutura medieval, do modo de produção feudal. O objetivo desse livro é justamente fazer uma grande viagem desde aqui o modo de produção feudal, certo, pessoal, até a contemporaneidade e mais especificamente os anos 30, que foi quando esse livro, anos 30 do século passado, quando esse livro foi aqui, enfim, editado na sua primeira edição, né? Eu estou aqui com a 21ª edição, certo? Mas já tem outras aí no mercado, né? Vocês aí, a que está disponível no Cigal, nem sei qual foi, mas o conteúdo é praticamente o mesmo, né, pessoal? Lógico. O trabalho na Idade Média, né, pessoal? Como é que se constituía? E havia os cavaleiros, as damas, os guerreiros, os palácios, as igrejas, os monumentos, mas a quem pagava o bem-estar dessa nobreza, dessa classe privilegiada, né, pessoal? Não é isso? Sempre na história da humanidade, na história das civilizações, não propriamente da humanidade, sempre a gente vai ter aí um excedente que vai ser apropriado por uma elite, certo, pessoal? Aí as conformações, como isso ocorreu ao longo da história, é que vão ser aí transformadas, né? Por exemplo, no modo de produção antigo, né? Modo de produção, por exemplo, da Grécia Antiga, né? Quem ficava com a maior parte, né, do excedente, evidentemente, eram os senhores, os donos de escravos. Quem é que de fato produzia? Na Idade Antiga, evidentemente, nós tínhamos aí também uma sociedade marcadamente o quê? Rural, não é isso? Quem produzia eram os escravos. Os escravos nem estatuto de humanos tinham, né? Não tinha esse estatuto propriamente humano, né? Então era valorizada a igualdade lá na Grécia Antiga, sim, né? A polis, né? A política, mas evidentemente que ali era uma política para 20% da população no máximo, né? As mulheres e os escravos estavam aí fora das decisões políticas, não é isso? Na Idade Média vai ter uma desconstrução, né? Vai ter aí, como Marx fala, um confronto entre as condições sociais de vida, né? E as formas que ele vai chamar, né? As formas aí, as formas de produção, né? Então tem um confronto entre essas formas de produção, né, e as necessidades humanas, né? Então esse é o motor
aí da história, se a gente olhar pelo lado, né, aí de uma visão marxista, né? Pois muito bem, chega um determinado momento em que aquele modo de produção antigo, né, mais precisamente o Império Romano, ele vai ser desconstruído, né? Por quê, né? Por causa do seu tamanho, tem várias explicações, né? Mas a maior delas é porque não conseguiu aprimorar as condições de produção, né? Então essas condições de produção vão entrar em contradição com aí o modo de vida das pessoas, né? Quando isso ocorre, o modo de produção entra em decomposição. Foi o que aconteceu, né, lá no Império Romano. As forças produtivas entram em confronto, né, com as condições sociais de existência. Então há necessidade de emergir um novo modo de produção. Essa história é uma história muito longa, né? A gente não vai ter tempo de contar para vocês, mas eis que emergem os bárbaros, né? Bárbaros eram todos os povos que não eram romanos, né? Então eram aí de forma preconceituosa chamados de bárbaros. Esses bárbaros vão acabar dominando, né? Os grandes líderes dos bárbaros, dos povos bárbaros, né, vão se tornando aí os senhores feudais. A Roma não tem mais condição, né, de administrar os seus potentados na Europa, né, vai aí se transferir para o Império Bizantino, né? O que resta do Império Romano vai para o Império Bizantino e vai continuar ainda por lá por alguns séculos. Mas o que nos interessa, essa visão histórica de onde nasceu o modo de produção capitalista, né? Por isso que é de suma importância estudar o modo de produção feudal, é a Europa, onde o modo de produção feudal vai aí o quê? Vai se estabelecer como dominante, né, pessoal? Então a sociedade feudal, nesse desiderato, nesse propósito, se constituía de 3 classes fundamentais: sacerdotes, guerreiros e trabalhadores. Esses trabalhadores, né, pessoal, todo mundo deve lembrar, são chamados servos, certo, pessoal? Qual é a espécie de trabalho que, evidentemente, dominava a Idade Média, né? O trabalho agrícola, sem dúvida nenhuma, né? O feudo era uma instituição autárquica, não é isso, pessoal? Ou seja, ela servia para satisfazer as necessidades de quem nele vivia, né? A função do feudo era essa. E dentro do feudo a gente tinha os guerreiros, tinha os senhores feudais, né? E tinha aí os servos, ok, pessoal? Por exemplo, aqui já no terceiro parágrafo, certo? No segundo parágrafo, melhor dizendo, da página 3, o nosso autor vai dizer, olha: a maioria das terras agrícolas da Europa Ocidental e Central estava dividida em áreas conhecidas como feudos. Um feudo consistia apenas de uma aldeia e as várias centenas de acres de terra arável que a circundavam, melhor dizendo, desculpa, pessoal, e nas quais o povo da aldeia trabalhava. Na orla das terras aráveis havia geralmente uma extensão de prados, terrenos ermos, bosques e pastos. Nas diversas localidades, os feudos variam de tamanho, organização e relações entre os que habitavam, mas suas características principais se assemelhavam de certa forma, né? Então os feudos eles tinham evidentemente características distintas, mas aí o que interessa à ciência histórica são aí justamente, né, as características que a gente pode dizer que eram comuns a esses feudos, né? Por isso que a gente chama regime feudal. Nos séculos X ao século XII, a Europa Ocidental e Central estavam divididas em feudos. Mas em que consistia feudos, né, pessoal? Feudo é uma aldeia com terras aráveis, como a gente já mencionou para vocês, né, a partir da leitura do autor, não é isso? Ele se refere aqui aos séculos X e século XII, então a gente está falando aí da Alta Idade Média, não é isso, pessoal? Cada propriedade feudal tinha um senhor que residia ou visitava sua fortificação, um castelo ou uma casa grande, não é isso, pessoal? Um terço das terras do feudo eram do senhor, enquanto 2/3 eram distribuídas para os demais membros do feudo. As terras não eram contínuas, como é comum odiernamente, né? Então tem uma figura aí no livro, vocês podem ver, né? As terras do senhor consistia aqui, como a gente viu, 1/3, mas nem sempre elas eram contínuas, porque não tinha ainda essa noção
de propriedade que nós temos hoje, né? Então podia ser uma terra aqui, outra acolá, né? As porções de terra eram dispersas e a estratégia para não se perder a fertilidade da terra era a alternância de cultivo, né? Então, em determinado momento se cultivava um determinado produto, né? No outro momento uma determinada espécie, e assim bem rudimentar, né? Ainda as técnicas, né? Aí de preservação da fertilidade da terra, né? Características fundamentais do sistema feudal. terra divididas em duas partes. Uma para o senhor feudal, outra era arada por muitos arrendatários. 2. A terra não era cultivada em campos contínuos. 3. Os arrendatários não trabalhavam apenas nas porções de terras arrendadas, mas também nas terras pertencentes aos senhores feudais, né? Inclusive o pagamento era, no início, era realizado dessa forma, através aí do serviço prestado ao senhor feudal, não é isso? As condições do camponês eram de precariedade, não é isso, pessoal? Aí guardada grandes diferenças, né? Como a precariedade do trabalhador moderno, né? As grandes precarizações que nós temos, mas evidentemente que aqui de outra ordem, né? 2 a 3 dias por semana, os camponeses tinham de trabalhar nas terras do senhor, além do que as terras do senhor tinham absoluta prioridade. Aí tem, para ler na página 5, último parágrafo, início da 6. A gente não vai perder tempo, é justamente nesse sentido, né? Se houvesse, por exemplo, uma grande chuva e tivesse que ter uma urgência na colheita, né, lá dos produtos agrícolas, a prioridade era das terras do senhor feudal, evidentemente, né? E assim em outros aspectos. Mas o servo era um escravo, né? Não, né? O que diferenciava um escravo de um servo? Justamente porque o servo, ele não tinha a posse absoluta do senhor feudal. Ele não podia ser vendido sem as terras. Podia se transferir um feudo para outro dono? Podia, né? Podia se transferir para outro senhor feudal. Mas outro senhor feudal tinha de arrematar essa transferência desse feudo juntamente com os servos que havia nele. E o servo também, o senhor feudal tinha certas obrigações com esse servo, né? Não era só uma condição, como era a condição do escravo, né? Nas primeiras aí versões da escravatura, né? Que o escravo não tinha direito algum. O senhor feudal tinha alguns direitos, né? E compromissos com esses servos. Evidentemente que isso era estabelecido através do direito consuetudinário, né? O direito na tradição, ainda não era um direito escrito, não existia nesse período, né? O direito era o direito da tradição, mas esse direito era muito respeitado, né? Havia tribunais e o servo, ele tinha alguns direitos sim, né? Tipos de servo, né, pessoal? Todos os servos eram iguais? Não, né? Tinha aí os servos que eram menos precarizados, outros mais precarizados. Aqui na tipologia realizada pelo nosso autor. Olha, servos de domínio, vinculados ao serviço da casa do senhor e trabalhavam exclusivamente nas terras do senhor, né? Podia dizer que era a classe privilegiada dos trabalhadores da época, era essa aqui, né? Servos fronteiriços, certo? Mantinham pequenas porções de terra à orla das aldeias, né? Então, esse aqui, de fato, tinha aí uma dependência, né? De trabalhar também nas terras do senhor, evidentemente. Servos aldeões, nem mesmo possuíam uma porção de terra. Trabalhavam para o senhor por um prato de comida, como se hoje a gente diz, né, pessoal? Servos vilões, segmento de servos com mais privilégios, né, pessoais e econômicos, gozavam de maiores privilégios e de menores deveres para o senhor. Então era esse aqui, de fato, que era a classe privilegiada trabalhadora da época, e não aquele que vivia na classe lá na casa do senhor, né? Eram os que mantinham maiores privilégios, né? Aqui na página 3, ou desculpa pessoal, página 7, parágrafo 3, nós vamos ter uma descrição mais aqui pormenorizada, né? Ele vai dizer, ó, alguns vilões, que são esses servos, né, pessoal, eram quase tão abastados como os homens livres e podiam alugar parte da propriedade do senhor, além de seus próprios arrendamentos. Assim, havia alguns cidadãos
que eram proprietários independentes e nunca se viram obrigados às tarefas de cultivo, mas pura e simplesmente pagavam uma taxa ao seu senhorio. A situação dos cidadãos, aldeães e servos confunde-se através de muitas fases. É difícil estabelecer exatamente quais eram e determinar a posição real de cada classe, né? Como eu falei, é uma tipologia, mas era muito aí diferenciado, já que a Idade Média teve uma grande extensão de terra e as características próprias, né, pessoal? Nenhuma descrição, porém, sobre a Idade Média é absolutamente precisa, segundo os historiadores, em face dessa multiplicidade, né, de arranjos que compuseram a Idade Média, né, pessoal? Contudo, os camponeses eram mais ou menos dependentes. Acreditavam os senhores que existiam para servi-los, né? A ideia era essa, né, pessoal? A ideia era que o camponês existia para... desculpa, pessoal, os servos existiam para servir ao senhor. Século XI, um servo valia 38 soldos, enquanto um cavalo era estimado em 100 soldos, para você ter uma ideia, né?